Bem, meu nome é Aldrin Figueiredo, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, sou historiador. Eu vim falar aqui sobre a independência do Brasil a partir da Amazônia, fazer uma leitura do processo de independência a partir da Amazônia. Bem, a gente primeiro tem que dizer que historiador é aquele que, em aniversários, em festas sociais, sempre é chamado para falar sobre um tema. E na época da independência, naquela data do 7 de setembro, sempre aparecem aquelas imagens, né, do grito do Ipiranga, e a gente sempre vê aquele quadro do Pedro Américo, com Pedro I montado no cavalo, garboso, altivo, ou lembra quem é mais velho do filme do Tarcísio Meira, ou ainda quem é mais jovem do Caio Castro naquela minissérie Novo Mundo, né? Mas é importante dizer que o príncipe Dom Pedro, que depois foi o nosso imperador, não é como um príncipe saído das fábulas, né? Não é eu brinco sempre que não é o príncipe Adam daquela série do He-Man, né? E também que não houve um grito do Ipiranga nos moldes como vemos na pintura ou no cinema. O que houve, no máximo, foi um comunicado para seus companheiros de viagem. A data em si, o Dom Pedro estava vindo de Santos para São Paulo, né, subindo a serra, e muito provavelmente estavam todos muito mal ajambrados, subindo no lombo do cavalo. Então é bem diferente daquela cena que a gente vê na pintura, que a gente vê no filme. Eles não estavam prontos saindo do camarim, de um camarim, né, de teatro. Essa imagem de Pedro I, pintada por Pedro Américo, ela que sempre inunda as redes sociais nessas datas, ela é um retrato, né, de uma imagem que nós queremos construir sobre a independência. E é interessante que quanto mais autoritário, mais conservador é o discurso sobre a independência do Brasil, mais apaixonado se é pelo Pedro viril, por esse Pedro altivo, destemido, heróico. É importante dizer que o próprio fato histórico não se deu dessa maneira. E isso já se sabe desde a época, desde a independência. O grito da Ipiranga foi uma construção de cena, teatral mesmo, como a gente está falando aqui, e que pudesse simbolicamente oficializar essa separação, esse rompimento com Portugal, com a metrópole. Sabemos, no entanto, que esse rompimento, na verdade, se iniciara muito antes. Uma data-chave é 1808, com a vinda de Dom João VI, uma família real, interpretada ora como passagem, ora como fuga da família real da Europa, e veio para a Bahia e depois para o Rio de Janeiro, e nesse momento em que o Brasil se transforma em sede do Estado português. Portanto, a independência, de certo modo, estava com as horas contadas. E quando acompanhamos esse feriado de 7 de setembro, ou das chamadas adesões da independência do Brasil, o que é isso? É quando as várias províncias reconhecem o imperador e a nova nação independente. Além da simbologia do verde e amarelo, o que seria importante refletir? Primeiro, é importante dizer que a independência atendeu aos interesses bastante conservadores das elites agrárias da nova nação brasileira, do Nordeste, do Sudeste, inclusive da Amazônia, né, do antigo Grão-Pará, que é de onde eu estou falando. Não se alterando em nada a velha ordem econômica e social gerada ao longo da colonização. O latifúndio continuou predominante, forte, eloquente e invasor de terras públicas. E é importante pensar como isso tem a ver com o que nós estamos vivendo no dia de hoje. A invasão de terras, a grilagem de terras públicas ainda é pauta, e como é pauta na Amazônia atual. A gente está discutindo hoje a questão das queimadas na Amazônia.
A escravidão foi mantida, né, e continua difícil ainda hoje apagar suas marcas, vide todo esse debate que a gente tem sobre exploração do trabalho e sobre o racismo no Brasil, questões que, portanto, têm profundas raízes na escravidão. Os laços da independência econômica com a Inglaterra, que era a grande potência econômica na época, foram mantidos, né? Foram, inclusive, atualizados com a independência. E aí nós temos também que ligar ao presente o jogo imperialista que lança as raízes até hoje, a relação das grandes potências, hoje o Brasil em relação à China e aos Estados Unidos. Quer dizer, essa órbita com as grandes potências econômicas é pauta hoje em dia. E também não houve uma história da independência do Brasil. Houve várias independências. No Pará, onde eu vivo, trabalho e estudei como historiador, a situação ocorreu diferente, de modo bastante diferente do que ocorreu em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aqui, quase um ano depois do Grito do Ipiranga, portanto, em 1823, o antigo Grão-Pará, que é essa parte do Brasil, continuou alheio ao Grito do Ipiranga, né? O novo imperador, Pedro I, mandou parar um militar inglês de 23 anos chamado John Pascoe Grenfell, com a missão de anexar essa província rebelde ao Império do Brasil. Lembra-se que várias dessas províncias se rebelaram a esse processo de independência. No Porto de Belém, quando o Grenfell chegou aqui, ele disse que trazia uma esquadra de 23 navios e que a adesão deveria acontecer ou por bem ou por mal. Ele mentiu ou omitiu que a maior parte dos navios ficara pelo caminho, nas lutas de independência na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão. As elites paraenses, em sua maioria, desiludidas com a velha política da metrópole e também inconformadas com os muitos privilégios dos portugueses residentes no Pará, que mantinham negócios no Pará e em Portugal, acabou por apoiar o imperador. Mas o povo, né, os soldados de baixa patente, pequenos trabalhadores, indígenas, escravos, lutaram contra essa adesão forçada. Aconteceu, inclusive, um grande motim. Nesse motim, Grenfell, esse personagem militar que veio para esse processo de anexação, foi bastante duro, foi bastante inclemente, violento. 5 líderes das tropas paraenses foram presos e mortos sem julgamento. Até o arcipreste da Catedral de Belém, da Catedral da Sé, chamado cônego João Batista Gonçalves Campos, foi levado ao largo do Palácio do Governo, a sede do governo aqui, da província, e posicionado diante de um canhão para que confessasse sua participação como cabeça dessa revolução. Salvou a petição da junta de governo, em que o bispo Dom Romualdo Coelho lembrava que explodir a cabeça de um padre seria dar pernicioso exemplo às classes inferiores. Os escravos, os índios, estavam assistindo, especialmente os africanos, que viam tudo isso com olhos, né, sedentos de liberdade. Na noite do dia 19 de outubro de 1823, nós estamos falando do ano seguinte à independência, muitos presos tentaram arrombar a cadeia e foi necessário assentar artilharia em frente à prisão. Em consequência disso, 256 homens foram transferidos para os porões de um navio, um barco grande chamado Brigue Palhaço, que na época era o menor navio de guerra. Em questão de horas, estavam quase todos mortos. Dos 4 homens que saíram vivos do porão do Brigue, apenas um caboclo conhecido como João Tapuia sobreviveu. Relatos da época registram a dor e o ressentimento dos paraenses com esse episódio, que ficou conhecido como Tragédia do Brigue Palhaço. 100 anos depois do acontecido, lá em 1823, agora já em 1923,
Um jurista paraense chamado Augusto Meira comparou esse episódio com a guerra de Roma contra Cartago, as chamadas Guerras Púnicas. Para ele, assim como os romanos tiveram que destruir aquela província rebelde no norte da África, o Império do Brasil teve que reinventar a sua delenda Cartago, a sua destruição de Cartago em pleno século XIX, forjando uma falsa adesão, quer dizer, forjando essa adesão forçada do Pará ao Império do Brasil com a ferro, fogo e sangue. Então, o que devemos refletir sobre os significados da independência do Brasil é a partir desses pontos, né, que já eram, inclusive, pensados em 1922. Acho que o principal é pensar que é pauta de um país que amplia a sua geografia de suas relações externas, fortalecendo o conteúdo de sua vocação universalista. Nós estamos aqui pensando hoje nesse debate, né, do multilateralismo ou de uma política voltada para o campo interno. E uma nação que adote postura firme e altiva em negociações unilaterais, inclusive regionais, com vistas a assegurar um espaço regulatório internacional justo e equilibrado, onde essas prioridades, e é possível, a gente já até viu isso no passado recente, preservar a capacidade soberana de definir o modelo de desenvolvimento que desejamos para o país. Essa pauta tem tudo a ver com a ideia de um país independente, realmente independente.